Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo, entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Capelania hospitalar, cuidado dos enfermos. Nós vamos falar sobre isto neste programa. Temos aqui no Hospital Universitário da Ubra um bonito trabalho de acompanhar aqueles que estão enfermos, internados e também os seus familiares. Trabalho iniciado pelo pastor Mário Zonta, que ano passado então deixou a instituição e passou o bastão para o pastor Dyson Neutzli, que é o novo capelão hospitalar do Hospital Universitário da Ubra. Nós vamos acompanhar nessa entrevista este bonito trabalho que ele desempenha junto ao hospital, mas também ele leva alunos da teologia para levar uma palavra de consolo e alívio aos que estão enfermos, fazendo aquilo que Jesus fez com várias pessoas e também com cada um de nós, pois ele não veio para ser servido, mas ele veio servir e dar sua vida em nosso lugar. Vamos conhecer esse trabalho hoje, Capelania Hospitalar, com o pastor Dyson Neutzli. Vamos falar sobre o trabalho da Capelania Hospitalar com o pastor Dyson Neutzli. Pastor Dyson, você iniciou seus trabalhos como pastor aqui na Ubra, aqui no Hospital Universitário. Também é pastor da Congregação Evangélica Luterana Castelo Forte, mas você já estava inteirado do trabalho desde da época de estudante, onde você acompanhou o pastor Mário Zonta, né? Por favor, se apresente aos demais e fale um pouco dessa trajetória bonita do seu trabalho no hospital. Bom dia, pastor, bom dia aos telespectadores. Esse trabalho começou no ano de 2015, da minha parte, né? 2015, através de um estágio curricular, pelo curso de teologia da Ubra, também do Seminário Concorde, e desde então, no ano seguinte também, fomos contratados, eu e um colega meu, pela então mantenedora, pela então administradora do hospital, para trabalharmos todas as tardes, né? Eu e um colega chamado Jonathan, e ali intensificou, vamos dizer assim, a nossa relação com a capelania hospitalar, né? E depois a gente parou durante um ano e depois do estágio, depois da formatura, então, agora fomos lembrados para acompanhar inicialmente o trabalho do pastor Mário e de tocar a partir do momento em que ele se aposenta, então. O pastor Mário foi, então, o orientador do seu estágio curricular ali no hospital. Isso. Aí você foi para o estágio da teologia, que não foi aqui, então, foi em outro local, né? E voltou ano passado para o 6º ano da teologia. Isso. Continuou como estagiário remunerado, né? Isso. Por um período, alguns meses no final do ano passado, né? E a partir deste ano, a partir do mês de janeiro, em dezembro, aliás, nós fomos então recebemos um chamado para a Congregação Castelo Forte, aqui de Canoas, e um trabalho compartilhado com o Hospital Universitário da Ubra, no meio período na congregação, meio período como capelão hospitalar no Hospital Universitário. Que legal. E qual é o trabalho fundamental de um capelão hospitalar ou de alguém que atua na capelania? Pode ser talvez um voluntário, né, que está debaixo ali da sua orientação. A gente sabe que é lidar com os enfermos, né? Uhum. Mas a pergunta é qual a diferença de alguém da capelania para um outro profissional que também lida com os doentes? Qual o objetivo e quais são os limites desse trabalho, enfim, as fronteiras? Bom, o objetivo é sempre proporcionar, contribuir para que a pessoa que está internada, que ela recupere a sua saúde, né? E para que ela tenha o bem-estar dela preservado e restabelecido, né? E nesse sentido a gente sempre se coloca, o trabalho da capelania, na atividade de assistência espiritual, como a gente chama, se coloca ao lado das demais equipes, né?
e para compor todo um complexo aparato, vamos dizer assim, de pessoas, principalmente, que estão ali para beneficiar, para propiciar que essa pessoa que está internada, ela recupere a sua saúde. Esse, vamos dizer assim, seria o objetivo. E não é o cuidado, então, ninguém quer curar ninguém assim com uma oração, não é esse o objetivo, né? Não, na verdade, a gente sim coloca, a gente ora com as pessoas, a gente lê textos bíblicos, né, também com a pessoa, mas o objetivo é que ela se sinta amparada por este Deus, né, pelo nosso Deus, e que ela possa buscar nele as forças também necessárias para que ela consiga reagir àquela situação, né? E o que se percebe é muito comum o cuidado muito com a parte física, né? Então nós nos colocamos ao lado das pessoas que cuidam da parte física, mas a gente busca dar um amparo para a parte espiritual, não necessariamente religiosa, né? Porque no momento em que uma pessoa ela está internada, surgem inúmeros questionamentos a respeito da sua própria vida, a respeito do seu passado, do seu futuro. E então neste campo está a religiosidade. Sim. E muitas vezes a pessoa busca então amparo de Deus, né? Aí mas aí não sabe direito como fazer isso. Vocês, né? Estão lá para acolher essa e conceder esse amparo, né? Isso, para orientar, para ouvir, principalmente para ouvir, né? Inclusive uma das alunas, a gente vai colocar o trecho em que ela fala isso, né? Essa aluna diz sobre o acolhimento, então vamos ver a fala de uma das alunas que acompanha o trabalho da capelania hospitalar com o pastor Dyson. Eu acho que a capelania é um dos pilares para os alunos da teologia, principalmente para nós que vamos lidar com pessoas, essa convivência, esse relacionamento e também ouvir, né? As pessoas, elas querem ser ouvidas, a gente nota esse tipo de carência assim dentro do hospital. As pessoas que vêm para acompanhar um paciente que muitas vezes não pode conversar, mas elas querem conversar com alguém. Que legal, então esse lado do acolhimento é importante de ouvir a pessoa. Então. Se relacionar por meio de diálogo, né? E ouvir a pessoa. Então, pastor Dyson, isso que ela diz ali do acolhimento, né? De você estar lá ouvindo, realmente isso é tão importante mesmo? É mais ouvir do que falar, conforme a gente entende na fala dela? Isso. É claro que a gente precisa entender bem o que é o ouvir, né? O ouvir também é entender aquilo que ela diz através das expressões, muitas vezes das expressões faciais, do tom de voz, né? Do olhar. Nas entrelinhas, muitas vezes a gente percebe elementos, ou, por exemplo, uma pessoa que está angustiada e com vontade de ir embora daquele lugar, ela nem sempre diz isso, mas a gente percebe quando fala com ela. Uma pessoa que de repente se sente culpada pela situação que está vivendo, porque de repente ela acredita que pode ter sido um castigo de Deus aquilo que está acontecendo ali, né? Ou que ela não fez o que deveria ter feito, ela não fez o bastante. Então são questionamentos que surgem no momento que ela está internada. Até porque quebra a rotina, existe ali um momento que ela fica sozinha. Então esses pensamentos começam a povoar a mente, né? E aí você teria assim algum caso específico de que uma pessoa tinha essa ideia de um Deus castigador que estava talvez trazendo juízo para ela por meio da doença e aí vocês foram lá e tiraram essa ideia, mostraram que Deus é um Deus de misericórdia, que a doença dela não tem nada a ver com a esfera espiritual, assim, isso é recorrente, então? Isso é bastante comum. Citando um exemplo, teve um rapaz que ele se acidentou de moto, né? E um carro fechou na moto e ele caiu e quebrou a perna. E ele abertamente dizendo que isso aconteceu porque ele se afastou da igreja, né? Se ele tivesse, dentro da leitura dos fatos, se ele tivesse permanecido, né, fiel
dentro da igreja e com a demanda da igreja, né? Então aquilo não teria acontecido. Bom, o que a gente procura fazer neste momento, né? Primeiro, a gente procura fazer com que a pessoa externalize toda a sua preocupação, né? Que ela fale, que ela comente, a gente sempre reafirmando aquilo que ela mesma disse, questionando, né? Mas é assim mesmo que você pensa? E você acredita mesmo que este Deus, ele te castigou por você não ter ido na igreja? Para que ela alivie essa carga através da fala. Num segundo momento, então, a gente busca textos bíblicos que falam de um Deus acolhedor, de um Deus que, pelo contrário, em vez de castigar, ele é um Deus que se coloca ao lado dessa pessoa como um amparo para que ela suporte esse momento que ela está vivendo e que ela consiga reagir, né, se recuperar e voltar à sua rotina normalmente, sem esse peso, sem essa culpa, né? Então é impressionante, né? Deve ser um trabalho muito impressionante mesmo a gente poder tocar a vida dessas pessoas que estão ali vivendo no juízo de Deus e de repente vocês, como visitadores, apresentam Jesus como, na verdade, o Salvador, o acolhedor, aquele que traz alívio para a vida, né? Pastor Dyson, a gente vai falar um pouquinho também do seu trabalho como pastor de congregação, né? Você tem 3 filhos, né? Isso, 3 filhos. Uma está estudando enfermagem na Federal de Porto Alegre, né? Iniciou este ano. Que legal. E como é conciliar essa rotina toda nova, intensa, né? Que metade do tempo você está no ministério pastoral na congregação Castelo Forte, aqui em Canoas, e a outra metade está no hospital, mas imagino que essa divisão, ela, na verdade, praticamente você está inteiramente nos 2 locais, né? Como que é lidar com esses 2 trabalhos novos, né, no seu primeiro ano de ministério, e como que a família está se adaptando a essa nova fase de vida? Sai lá do seminário, lugar tão bonito, né? Calmo, vem morar aqui em Canoas. Isso. Nessa correria toda. Olha, primeiro, eu acredito que a família toda também ficou bem contente por ter ficado nessa região, né? E aqui em Canoas, especificamente. E, claro, é um desafio, assim, a gente conseguir dividir o trabalho. Mas existe um suporte, eu não estou sozinho, né? Tanto do lado do hospital, os capelães, tanto do lado da congregação, temos outros pastores. Congregação Castelo Forte é uma congregação onde as pessoas se envolvem bastante também no trabalho, estão sempre dispostas a contribuir com o trabalho dentro da prática congregacional e fora dela também com alguns projetos, né? E isso torna isso tudo mais fácil, torna o trabalho mais fácil, né? E eu acredito que é isso também que traz uma alegria de ter esse trabalho compartilhado já no primeiro ano. É um desafio ao mesmo tempo, mas é um desafio muito bom e agradável até, né? E eu acredito que aos poucos... Pastor Luiz, né? Isso, a gente vai vencendo ele também. Isso, Pastor Luiz é um pastor que atende a congregação do centro e eu mais como referência, por enquanto, né, da Capela Universitária da UBRA, a congregação que tem seus encontros, cultos sempre, domingo, 10 horas da manhã aqui na Capela Universitária. Muito bem, Pastor Dyson. Nós vamos falar agora um pouquinho do trabalho dos estudantes ali com você no hospital, né? Eu acho que é uma prática muito interessante, né, que a capelania hospitalar tem aqui na UBRA, de conceder um estágio ou conceder oportunidades para que os alunos se envolvam no trabalho, né? Como que acontece esse trabalho dos estudantes? Eu imagino que não seja só dar uma carteirinha para eles e eles passarem visitando, né? Tem todo um planejamento de atividades e cursos, né? Isso. A gente inicia acolhendo os alunos, né? Com algumas aulas imaginando uma visita e todos os seus pormenores, né? Um diálogo acontecendo, os cuidados que precisam ser tomados, né? De respeito com aquela pessoa
eles são orientados a ouvirem muito mais do que falarem, são orientados a não colocar suas opiniões pessoais, não entrarem em nenhum tipo de debate, né? E à medida, então, que eles compreendem a forma das visitas, existe, então, a prática ela é dividida entre a visitação e uma avaliação, né? Onde alguns fazem um relatório da sua visita e durante 1 hora, por aí, antes de cada visitação do próximo encontro, a gente conversa abertamente sobre aquela visita, pontuando onde ela poderia ter sido um pouco melhor, colocando sempre o paciente como o nosso foco, né? Tentando ajudar aquele paciente. Então o aluno ele tem tanto a parte prática de visitar, tem a parte teórica do que é a capelania e tem a parte de acompanhamento onde ele é avaliado conforme a sua habilidade ali na visitação. Ele é, digamos assim, mentorado. Você é o mentor desses alunos. Quantos alunos nós temos esse ano na capelania? São 26 alunos, divididos em 2 grupos de 13 que nos acompanham, né? Um primeiro grupo na terça-feira à tarde, o segundo na quinta-feira à tarde. Puxa, são todos do segundo teológico, né? Segundo ano teológico do Seminário Concórdia, com algumas exceções, alguns alunos que são alunos da UBRA, né? Apenas de teologia, do curso de teologia. E estes, então, alguns estão no semestre um pouquinho mais avançado, mas basicamente no segundo ano. Que legal. Vai ficar para depois do intervalo a próxima pergunta. Pastor Daison, o objetivo da capelania é converter as pessoas ao luteranismo? Será que esse é o objetivo? Nós vamos responder essa pergunta com o pastor Daison logo após o intervalo. Fique aí com a gente. Muito bem, voltamos do intervalo agora para continuar essa conversa tão boa e tão produtiva com o pastor Daison Neutzlink, pastor e capelão hospitalar aqui no Hospital Universitário de Canoas. E ele ficou de responder uma pergunta agora. O objetivo da capelania hospitalar, no caso o senhor é um pastor luterano, é converter as pessoas ao luteranismo. Qual é o objetivo? De modo nenhum. O objetivo da capelania, no seu trabalho de assistência espiritual, é dar um suporte bem mais amplo, né? Nós entendemos a pessoa como um todo, né? Ela tem várias necessidades, né? Psicológicas, ela tem necessidades sociais, e ali uma delas é a religiosidade. Ela precisa de um amparo na sua religiosidade, que nem sempre é cristã, por exemplo, né? E mas falando mais do cristianismo, nós não citamos em nenhum momento que nós somos luteranos, muito pelo contrário, a gente orienta para que isso não seja feito. Nós somos, então, alguém que está ali para dar um suporte para todo o tipo de espiritualidade. Mas quando a pessoa ela é cristã, então a gente procura dar um suporte com base nas Sagradas Escrituras, né? E o atendimento pastoral a um membro luterano, ele passa a ser apenas uma forma dentro de várias possíveis e praticadas dentro do trabalho de assistência espiritual. Que legal, né? Então, vejam só, né? O trabalho da capelania hospitalar não é só visitar luteranos ou cristãos, é visitar a todos, e o objetivo não é convertê-los a uma religião, né, específica, é apresentar a preocupação do acolhimento, de ouvir e de tornar a vida dessa pessoa mais fácil, pelo menos no momento que ela está no hospital e logo em seguida vai sair, vai para casa, né? E eu imagino que não é só com o enfermo, há também um cuidado, talvez até indireto, né, com os familiares que estão ali no hospital, né? Isso. Muitos casos onde o enfermo até ele está muito bem, né? Vamos supor, está com a perna quebrada, mas ele está espiritualmente bem, ele está psicologicamente bem, mas o familiar que está do lado, ele tem uma carga, muitas vezes. Por quê? Porque ele precisou se ausentar do trabalho, está preocupado com a família que deixou em casa. Então, a gente também
busca dar um suporte para esta pessoa, né? E também para a equipe médica, também para a equipe do pessoal da limpeza, do pessoal, dos técnicos de enfermagem. Que também carregam uma carga grande, né, no trabalho. Exatamente, ainda mais num tempo de crise, num tempo de muitos problemas, né, e de insegurança também. E ali estamos à disposição de todas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma no trabalho. Mas deixa ainda voltar a um ponto importante. A gente precisa dizer que nem todos que estão dentro de um hospital, que estão internados, existe uma realidade ali que é a morte, né? Nem todos ficam bons e voltam para casa. E quando isso acontece, quando a gente percebe que a pessoa talvez vá se despedir deste mundo, e ali se torna importante uma mensagem que é fundamental da Sagrada Escritura, que é a mensagem da vida eterna, né? E nós procuramos também levar essa esperança para aquela pessoa que está ali, para que ela possa se firmar ou se nutrir do Espírito Santo, da mensagem que Cristo deixou de uma vida eterna, que as coisas não acabam ali, pelo contrário, é simplesmente uma passagem. Quem garante para nós, né, pastor, que o momento da morte não seja simplesmente um nascer para uma nova vida, né? Nova vida. Isso. Então, uma pessoa que de repente se vê numa situação dessa, é muito fácil, ela entra em desespero. Sim. E está muito depressiva, deprimida, e a mensagem que a Sagrada Escritura tem para uma pessoa que está enfrentando a possibilidade, vamos dizer assim, da morte, ela é muito rica, muito rica. É a nossa esperança da ressurreição, isso, né? E ela faz uma enorme diferença, isso a gente tem percebido também. Isso você vê no dia a dia ali, então? Também. Somos mensageiros, então, da mensagem da ressurreição e da vida eterna. Em Jesus, amém. E imagino a alegria e também um pouco a dor de quando vocês recebem a notícia de que um visitado se foi, né? Que faleceu, né? A gente acaba criando um vínculo, né? E esse vínculo, ele, em muitos casos, continua, né? Até mesmo com os familiares depois, mesmo quando a pessoa não fica boa, vamos supor que quando uma pessoa falece ou quando ela volta para casa e tem a sua saúde, então, restabelecida, e então a gente cria esse vínculo e a gente vive entre dois extremos da emoção, né? Que é a alegria de quando a gente percebe que alguém está indo embora, né? Teve alta, e a tristeza quando alguém se despede, né? E este tem sido também o nosso campo, não de atuação, mas onde a gente se movimenta como capelão hospitalar também. E aí eu imagino que para os alunos, né, todo esse acompanhamento ele é importante, porque realmente não é um trabalho simples, né? Atuar no hospital, e também é um trabalho que, querendo ou não, os futuros pastores vão de alguma forma ter que ter a ciência disso, né? Porque por mais que talvez um pastor não seja um capelão hospitalar, ele faz algumas visitas nos hospitais, né? Vendo seus membros ou pessoas que pedem visita, né? Então esse preparo para os nossos estudantes aqui da UBRA, do seminário, é fundamental, né? A gente vai ver alguns relatos agora de alguns estudantes de teologia que falam sobre o trabalho. A gente vai ver que eles têm uma opinião unânime muito bonita sobre o trabalho hospitalar. Então, acompanhem aí com a gente. A capelania hospitalar, eu creio que ela é muito importante não só para a nossa formação, mas também para os pacientes aqui que estão internados, né? Porque muitas vezes eles não têm com quem conversar, eles não têm com quem interagir, e muitas vezes a gente não vai nem para conversar sobre nós ou sobre outras coisas, a gente vai mais para ouvir eles. E a capelania, ela também, eu acho que ela é muito importante para nós no sentido de nos preparar para o que vem lá fora, né? Porque aqui dentro a gente acaba estudando na universidade, convivendo com pessoas do nosso curso, querendo ou não, todo mundo dentro do nosso curso é cristão. Então, aqui na capelania a gente pode ter essa convivência com pessoas que acabam não sendo cristãos e tentando propagar o evangelho, assim.
Eu acho que a capelania hospitalar agrega muito conhecimento a nós e a quem está ouvindo também. Tive uma experiência muito produtiva hoje, com uma paciente que está em recuperação. Porém, quando eu cheguei, eu vi um pleno sorriso no rosto dela e aquilo, de certa forma, mudou meu dia, porque antes eu tinha passado num quarto que não foi tão produtivo assim a conversa. Mas você convive com vários lados, como o Martin citou, pessoas que não creem com pessoas que creem. E isso é uma experiência que a gente vai levar para toda a vida, que a gente vai estar diretamente conversando e lidando com pessoas, e acho que esse conhecimento que a gente está recebendo é muito importante. Eu visitei uma moça hoje e ela não pôde falar muito e ela tinha uma acompanhante e dessa forma a acompanhante acabou falando tudo o que em si elas estavam sentindo por estar ali, e eu apenas ouvi o que ela tinha para dizer. Dessa forma, como eles nos veem como representante de Deus, pelo simples fato de estar ali, de estar fazendo companhia, ela se sentiu consolada e sentiu também um acolhimento. Foi o que ela demonstrou por ter falado tantas coisas que ela estava sentindo, e pela outra pessoa que não pôde falar por estar com muita dor. Para mim, eu acho que ela mais me consolou pelo fato de falar comigo o que ela estava sentindo, e eu apenas ouvi, fiz companhia para ela, e acredito que isso foi de grande aprendizado também. Legal. Muito bem, pastor Dyson. O estudante ali, o Martin, por exemplo, fala dessa importância, né, de aprender a lidar com os enfermos, né? Se alguém não vai ser capelão hospitalar, mas vai ser pastor ou trabalhar na igreja, ele necessita saber o que de básico para fazer uma boa visita no hospital. Eu sei que a gente não tem o semestre inteiro aqui nesse programa, mas qual o conselho assim rápido que você daria para os pastores, não só para eles, até para quem está lá em casa assistindo, que vai visitar um familiar, vai visitar um amigo, e aproveita e fala com a pessoa enferma do lado, né? O que a gente tem que saber para ser útil a esse paciente, nosso familiar ou alguém que nós estamos visitando no hospital? Um conselho primeiro que eu deixo é assim: ouçam, procurem entender o que a pessoa está sentindo antes de falar, antes de chegar com um devocional, antes de chegar com algum material para ser lido, né? Procurem escutar a pessoa, entender se ela está num momento de medo, um momento de culpa, um momento de tristeza, e por quê. Depois tudo flui a partir desse ponto. Então esse é o principal conselho que eu deixo. O maior ponto é primeiro ouvir, e ouvir ativamente compreendendo, né? Isso mesmo. Que alguns ouvem, parece que daí se jogam tudo fora e enfim, uma posição pessoal, né? Isso mesmo. Então, a matéria-prima que um visitador trabalha, com que o visitador trabalha, é a fala, é a própria vivência daquele enfermo. Isso mesmo. E não é a vivência, não é a experiência que ela está tendo fisicamente, né? Mas aquela que às vezes é até difícil do próprio enfermo externalizar, ou o próprio familiar, o próprio acompanhante, né? Que é aquilo que ela está sentindo naquele momento, né? Cada situação que a gente vive, ela nos proporciona um tipo de sentimento, né? E dentro de um hospital, os sentimentos, eles também estão presentes. Então, o pastor visitador, seja ele seja ele pastor de uma congregação ou um capelão, ele é um investigador, ele busca compreender estes sentimentos e tratar das feridas neste campo. Eu acho que 2 erros muito comuns que a gente vê em pessoas que vão aos hospitais, né? Até porque não tiveram preparo de um capelão, né? O primeiro erro é a pessoa dizer assim que aquela dor talvez não é tão grande, ou tem gente sofrendo pior, né? Tem gente na oncologia sofrendo muito mais. Muitas vezes nós fazemos isso sem querer até, né? A gente quer fazer a pessoa se sentir melhor, a gente diz, não, isso não é nada, vixe, tem que ver lá em tal setor, né?
E o segundo erro que a gente tem, às vezes, é meio que de ignorar completamente o que ela está sentindo e achar que a gente sabe o que ela está sentindo, a gente quer descrever como ela deveria, então, se comportar, né? Por que nós temos a tendência, né, de agir dessa forma e como combater isso na gente? Como a gente, então, em vez de ficar emitindo julgamento, talvez ouvir mais? Eu acredito que a gente tem que refletir sobre as nossas atitudes como pastores, sobre a nossa prática, né? E sempre se perguntar, será que pode ser melhor? E a resposta, muito seguidamente, é que pode ser melhor. Nós somos, eu acredito que, levados pelo desejo de ajudar, mas será que isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando é a melhor forma? Essa é a pergunta que sempre deve ser feita. Veja bem, pelo seguinte, se eu estou diante de uma pessoa que está se sentindo triste por causa da sua situação, de repente eu descrevo para ela alguém que está numa situação pior, né? E digo, olha para aquela pessoa lá. Você deve se alegrar. E depois eu vou embora. E ela fica com essas palavras. Só que o que eu deixei foi um sentimento ainda maior de culpa, porque o alegrar-se não é uma decisão. Você não decide se alegrar. E aí ela vai estar triste, sabendo que deveria se alegrar. Então você deixa ela com o problema e com a culpa. Ainda, ao invés de aliviar, você ainda está colocando um peso ainda maior. Deixa a tristeza acompanhada da culpa, então, exatamente, quando a gente faz esse tipo de coisa, né? Isso. É verdade. Pastor Dyson, vocês têm muito apoio de entidades como a Hora Luterana e a Sociedade Bíblica do Brasil. Como funciona essa parceria com a Capelania Hospitalar? É uma parceria muito bonita, que tem dado muito certo durante muitos anos já. A Hora Luterana disponibiliza centenas de 5 minutos com Jesus, que são os nossos devocionais. E deixa eu contar uma história bem interessante. Nós encontramos um senhor internado que tinha os 5 minutos com Jesus e já bem surrado, né? E aí o visitador perguntou, mas e esses 5 minutos? O senhor tem ele? Da onde? Não, eu tive internado há 5 anos atrás aqui. E desde lá, esses 5 minutos me acompanham. E eu começo todo ano a reler de novo. Eu leio as mesmas mensagens novamente. Então, o visitador, não fui eu, foi um colega, né? Levou os 5 minutos aí atualizado, vamos dizer assim. Né? E aí a gente percebe o peso que isso tem na vida de certas pessoas, na importância que elas dão. Uma outra parceria muito produtiva, muito bonita, especial também é com a Sociedade Bíblica, onde nós recebemos várias Bíblias que são distribuídas durante o ano, até mesmo pelos alunos do 2º ano teológico, né, que nos acompanham ali no estágio, e também livretos com muitas mensagens de apoio, mensagens de salmos, de textos bíblicos, né? E estes dois têm sido nossos grandes parceiros no trabalho da Capelania Hospitalar. Então, eles doam esse material para vocês? Isso mesmo, isso. E vocês distribuem isso para o público do hospital? Então, para os funcionários também, pessoas que estão, que vêm fazer exames muitas vezes, né? Ficam ali durante 2, 3 horas esperando, também são atendidos e que recebem esse nosso material para levar para casa e depois ler em casa. Se você quer conhecer mais da Sociedade Bíblica do Brasil, por favor, acesse o site que está aí na sua tela, sbb.org.br, e também o trabalho da Hora Luterana, que distribui livretes com mensagens de esperança, com mensagens sobre a vida, sobre depressão, sobre autoestima, enfim, são diversos os assuntos. Se você quer conhecer melhor os temas tratados pela Hora Luterana e como funciona essa entidade, você pode também acessar o link que aparece aí, oraluterana.org.br. Pastor Dyson, se alguém quiser ofertar, ajudar no seu trabalho, até com uma quantia de dinheiro, ou então com uma ajuda voluntária, enfim, a pessoa ela quer se colocar à disposição, como que ela pode contactar o senhor?
ela sempre pode nos procurar através dos links da Pastoral da Ubra, né? E também da Castelo Forte, mas mais propriamente através do telefone, né? Hoje nós temos esse meio tão usado, né? Que é o 985 80 8121. É o meu telefone e a partir dali a gente então direciona essa pessoa, se ela quiser nos ajudar com material, o que ela acha que é importante para ela também. Pode ser através da Hora Luterana, da Sociedade Bíblica ou talvez ainda de uma outra. Sim. E nós estaremos então conversando. Vocês têm alguma necessidade específica agora, por exemplo? De repente alguém em casa tem o material que vocês precisam? Equipamento de som, alguma coisa nesse sentido? Nós estamos com um projeto de colocar um som ambiente na capela do hospital, né? Temos ali um espaço reservado para pessoas que queiram de repente sentar, meditar e fazer as suas orações, e nós julgamos que seria importante termos ali um som ambiente suave que pudesse proporcionar e ajudar então essa reflexão. Esse seria uma forma de, se alguém tiver vontade, pode nos ajudar também nesse sentido. Muito bem, então, Pastor Dyson, eu agradeço muito a sua presença. Certamente foi uma bela entrevista, onde nosso pessoal de casa aí aprendeu bastante sobre a importância do trabalho da capelania hospitalar no Hospital Universitário de Canoas. Bem-vindo, então, obrigado. Novamente ao programa e também ao ministério aqui na Castelo Forte, na Ubra e no Hospital Universitário. Que Deus te abençoe. Eu vou deixar esse final para o senhor dar a sua última mensagem aqui no programa e mandar um beijo para sua família. Obrigado, pastor. É uma alegria a gente poder estar presente e contribuindo também nos trabalhos que são realizados aqui na Ubra. A gente se coloca sempre à disposição e em tudo aquilo que pudermos auxiliar fora do nosso trabalho, fora do ambiente hospitalar ou fora do ambiente congregacional, também estamos sempre esperando e aguardando você que está nos assistindo nesse momento. E você então de casa, por favor, mande a sua sugestão, a sua análise, sua crítica para o nosso e-mail pastoral@ubra.br ou então para o meu número de celular e WhatsApp, código de área 51, número 996377447. Nós queremos também lembrar você que depois do intervalo continuamos com o terceiro bloco com uma mensagem bíblica e oração. Fique aí com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. Nossa mensagem de hoje terá por base um artigo de autoria de Chata Almutawa, publicado na revista eletrônica da Associação Histórica Americana. Veremos como obras de arte podem proporcionar significativas oportunidades para refletirmos sobre a fé que nos une a Deus. Fique com a gente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém.
estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 32. Neste belo salmo, temos um testemunho recheado de alegria e gratidão pelo perdão concedido por Deus àqueles que reconhecem e confessam os seus pecados. O salmo parece ser um diálogo litúrgico entre Deus e o rei Davi, onde este fala do pecado que o fazia sofrer e da alegria que encontrou no amoroso perdão de Deus. Com isto, uma nova vida se abriu diante dele. Acompanhe comigo a leitura deste texto bíblico. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Nós louvamos a Deus por seu grandioso amor, que nos recebe apesar de nossos pecados, nos perdoa e permite a todos nós, diariamente, um novo recomeço.
Muitas vezes, quando olhamos para pinturas antigas, pensamos nelas apenas como imagens a serem admiradas ou objetos de valor a serem possuídos. No entanto, no passado, essas pinturas exerciam um papel semelhante ao que as mídias sociais digitais exercem nos dias de hoje. Elas transmitiam ideias e mensagens, e pela visão de mundo que expressavam e o impacto que causavam, se conectavam às vidas das pessoas. Frequentemente, uniam o mundo espiritual ao mundo terreno, estabelecendo assim relacionamentos muito pessoais com as pessoas. Um exemplo disto é a obra Ícone da Crucificação, de autoria de Andreas Pavia, pintor que viveu durante o século XV. A bela pintura expressa em seus muitos detalhes mensagens cristãs e compreensões de fé dos seguidores de Cristo que viveram durante a Idade Média. Alguns dos detalhes merecem ser destacados. Na parte superior da cruz, vemos a imagem de um pelicano. Aqui temos uma referência a uma lenda grega antiga, que dizia que em tempos de escassez, a fêmea do pelicano bicava a si mesma, fazendo verter o seu próprio sangue, o qual alimentava os seus filhotes e os mantinha vivos. Temos aqui uma óbvia referência ao ato sacrificial de Jesus, que fazendo verter o seu próprio sangue, conquistou vida eterna para todos os filhos de Deus. Também na parte mais alta da imagem, ao lado do pelicano, se destacam as figuras do sol e da lua. Temos aqui uma referência aos textos bíblicos de Mateus 27:45, Marcos 15:3 e Lucas 23:44-45. Textos que descrevem a escuridão que, em pleno ao meio-dia, marcou a crucificação de Jesus. Isso nos lembra que a morte de Cristo não foi um evento local, mas um acontecimento cósmico ligado ao plano de Deus para salvar toda a sua criação. Temos também na pintura vários anjos, e entre eles alguns estão em atitudes que demonstram luto. Um deles cobre o rosto como numa posição de choro, enquanto o outro rasga suas vestes, uma demonstração de sofrimento retratada em diferentes textos bíblicos. Enquanto isto, observamos anjos em outras atitudes. Alguns, por exemplo, recolhem em cálices o sangue que verte das chagas de Jesus, tanto de suas mãos quanto de seu lado, vazado pela lança do soldado. Temos aqui uma referência à Santa Ceia, e podemos conectar a atitude desses anjos como uma ilustração ou expressão artística da fé que encontramos no texto bíblico de 1 Coríntios 11:25, onde o apóstolo Paulo registra o seguinte: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, palavras de Jesus. Cada vez que vocês bebem deste cálice, façam isso em memória de mim. E também em João capítulo 6, versículo 51. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Poderíamos fazer vários outros destaques dessa obra de arte de Andreas Pavia. Mas antes de encerrarmos esta reflexão interpretativa de seu quadro, quero ainda chamar a atenção para o que aparece ao pé da cruz pintada por ele. Lá, vemos um crânio humano, conhecido como o crânio do Gólgota. Muitos de vocês devem saber que a palavra Gólgota significa o lugar da caveira. Então somos tentados a pensar que é por isso que este crânio foi ali pintado. Talvez outras pessoas apenas lembrem que a imagem do crânio está associada à morte. Então aquele crânio faria referência à morte de Jesus. No entanto, existe mais informação no fato daquele crânio ser ali pintado do que os olhos desatentos podem perceber. Em muitas pinturas antigas que retratam a crucificação de Jesus, você vai encontrar um crânio ao pé da cruz. Aquele é o crânio de Adão. Ele nos lembra da desobediência humana que, através do pecado, trouxe a morte para todos nós. A morte se tornou parte da experiência humana por causa do pecado, que, cometido por Adão, contaminou toda a humanidade. Foi este mesmo pecado que trouxe sobre Jesus, descendente de Adão, o ferimento de morte. Não que Jesus fosse culpado de algo, muito pelo contrário. O Deus encarnado viveu neste mundo de maneira santa, perfeita e imaculada, em tudo obedecendo ao Pai Celeste
e vivendo o amor divino na relação com seus seguidores. Mas, para pagar uma conta que é nossa, Jesus tirou de nós a consequência de nossos pecados e a colocou sobre os seus próprios ombros. Na cruz, ele carregou o nosso pecado, sofreu nossa dor, angustiou o abandono que deveria ser nosso, para assim conquistar uma nova vida para todos aqueles que nele creem. Assim, aquele crânio de Adão lá pintado também nos lembra que na cruz Deus restaurou o ser humano, venceu o pecado e as consequências do pecado, trazendo uma nova vida para todos os que nele creem, inclusive para o próprio Adão. Como nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 21, porque assim por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. A nova vida conquistada por Cristo é para Adão, que confiou nas promessas de Deus feitas a ele e de longe avistou a gloriosa obra de salvação realizada por Deus. A nova vida conquistada por Cristo também é para você e para mim, que confiamos nas promessas de Deus e firmamos nossa fé na grandiosa obra que Cristo realizou na cruz. E nos dias de hoje, como podemos fazer uso das imagens e da tecnologia que está ao nosso redor para darmos testemunho dessa mensagem de amor e perdão? Deixo assim uma mensagem de fé e também um convite para que você compartilhe essa mesma fé através daquelas dádivas que Deus concedeu a você. Que Ele nos fortaleça nesta fé e faça de cada um de nós testemunhas do seu amor. Amém. Para saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Para saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Obrigado pela oportunidade de fazer parte do teu dia. A tua companhia muito nos alegra. Receba o meu carinhoso abraço. Que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção para muitos. Até a próxima. Tchau, tchau.